Ok. Ahn, Paz e graça a todos. Eu sou o irmão Norman e estarei a analisar brevemente ah, um dos principais argumentos usados por aqueles que defendem a doutrina do dízimo. Então, pois, o argumento que vamos analisar hoje é que quem não dá o dízimo não está salvo. Muitas vezes eu já argumentei com algumas pessoas sobre o dízimo e não poucas vezes este argumento aparece. E mesmo de alguns livros de pastores famosos, desculpa, a tendência é alguns fazerem afirmações que direta ou indiretamente passam essa ideia de que quem não dá o dízimo não está salvo. E nós vamos analisar este argumento que é para mostrar que não passa de uma falácia, que isso não tem respaldo bíblico. São doutrinas de homens, são tradições que não nasceram da verdade, são distorções da verdade bíblica. Então vamos lá. A salvação e o dízimo, ok? Quando alguém diz que quem não dá o dízimo não está salvo, então já traz o dilema da salvação e o dízimo, ou seja, cria uma ligação onde faz da doutrina do dízimo uma doutrina de salvação, aquilo que em teologia chamam de soteriologia, já entra no campo de soteriologia. Mas, para nós aqui, vamos apresentar deste argumento 4 premissas, que são pressuposições que emanam desta visão. Quando alguém diz que se tu não estás salvo, se tu não dás o dízimo, tu não estás salvo, essa pessoa poderá estar a defender esses 4 pontos aqui. O primeiro é que dar o dízimo é a prova da salvação, que só aquela pessoa que dá o dízimo pode efetivamente ser considerado como salvo. E partindo deste primeiro ponto, surge o segundo, que aquele que não dá o dízimo está ainda condenado, porque tu não podes estar salvo e condenado ao mesmo tempo. Ou és dizimista ou não és dizimista. Ou defendes a doutrina do dízimo ou não defendes a doutrina do dízimo. Ou dás o dízimo ou não dás. Ou estás salvo ou estás ainda condenado. O terceiro ponto é que dar o dízimo é a prova da fé que salva. Ou seja, aquela pessoa que verdadeiramente crê em Deus, obrigatoriamente dá o dízimo. Este ponto também já ouvi várias vezes e me parece ser nada mais do que mais uma forma de apresentar o mesmo argumento, que só aquele que dá o dízimo é quem está salvo. Então, como na medida em que você vai debater com os que defendem a doutrina do dízimo, eles vão dizer, não, nós não estamos aqui a dizer que somos salvos pelo dízimo, mas sim que quando alguém tem a fé verdadeira, essa pessoa obrigatoriamente dá o dízimo. Então, nós aqui apresentamos este resumo, né, que dar o dízimo é a prova, então, da fé que salva. E o último ponto, que vai ser exatamente o contrário do terceiro ponto, é que não dar o dízimo é a prova da fé que não salva, a fé morta, aquela fé que o Tiago vai dizer que é a fé dos demônios,
onde se o irmão está a necessitar de roupa, de comida, e nós temos, mas ainda assim falamos, olha, vai em sua casa, vai orar que Deus te vai ajudar, ao invés de nós mesmos ajudarmos. Então essa seria a fé morta, a fé sem obras. Então vamos lá ver alguns versículos bíblicos em relação a este assunto. Ora, quando falamos da salvação, estamos a falar da justificação. Só aquela pessoa que é justificada aos olhos de Deus é considerada salva. É preciso ser justificado dos seus pecados para que Deus assim te dê a salvação. Então, com essa doutrina de que só a pessoa que dá o dízimo está salvo, passamos logo a ideia de que somos justificados pelo dízimo. Ou seja, o dízimo justifica a salvação de alguém. Só que em Efésios 2, do versículo 4 a 10, o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas que contradizem esta visão e de forma muito, muito direta. Ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ora, Cristo veio, o Verbo se fez carne. O Verbo não se fez carne porque nós éramos santos. O Verbo não se fez carne porque nós éramos bondosos. Não, o Verbo se fez carne enquanto nós ainda praticávamos os nossos males. Daí, então, estamos a ver aqui ela dizer que pela riquíssima misericórdia de Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, na morte de cruz de Jesus, na sua ressurreição, nós nos tornamos participantes da sua vida. É na ressurreição de Jesus que nós temos acesso à vida. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. E Ele aqui vai dizer, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Ou seja, quando nós cremos em Cristo Jesus, nos tornamos participantes da sua ressurreição. A fé em Jesus, a fé verdadeira, que não é morta, a fé obediente, a fé que vem do arrependimento e a mudança da nossa forma anterior de viver, essa fé que nós dedicamos em Cristo, essa é a fé que nos faz vivos em Jesus. Então, essa é a nossa justificação. Somos assim justificados em Cristo pela fé e de graça, pelo amor de Cristo. Aqui está a dizer que isso não vem das obras para que ninguém se glorie.
Isso não vem dos dízimos, não vem do sacrifício de ovelhas, não vem das ofertas que nós damos, não vem de guardar o sábado, não vem de nenhuma coisa que fazemos, vem da ressurreição de Cristo, vem da bondade e da misericórdia de Deus, vem da obra de Deus na sua ressurreição, na palavra que nós ouvimos e abraçamos e nos rendemos e cremos. Dali é que nós somos transformados, temos o nosso coração purificado pela palavra de Deus, a nossa consciência lavada de todo o erro das obras mortas, e assim é que nós somos justificados, e assim nós somos salvos, não pelo dízimo. A continuar, né, nós temos ainda o apóstolo Paulo a falar com o Tito, o seu discípulo, na sua carta a Tito, no capítulo 2, versos 9 a 14. Ele vai dizer assim: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus. Essa é a doutrina de Deus. Que sejamos obedientes, que sejamos leais, que não sejamos contradizentes, enfim. Ele continua e vai dizer, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque, de novo, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus que se manifestou e trouxe a salvação. Não é o dízimo, não é nada que nós fizemos, mas é a graça de Deus que se manifestou e trouxe a salvação a todos os homens. E essa graça, ele continua, nos ensina que, renunciando à impiedade e os desejos da carne, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Vejamos que ele não começa pelas boas obras. Ele vai dizer que aquilo que Deus fez, o sacrifício de Jesus, o seu entregar, a sua ressurreição, a sua doutrina, é que nos ensina a renunciarmos à impiedade e às concupiscências. E é o mesmo que nos vai remir de toda a iniquidade e vai nos purificar e vai nos dar zelo às boas obras. Não são as boas obras que fazem com que Cristo se entregue por nós. Não são as boas obras que fazem com que o seu sangue nos purifique. Não, mas é o seu sangue que nos purificou e nos fez então produzir as boas obras. Quando alguém defende a ideia de que só aquele que dá o dízimo está salvo, ou que aquela pessoa que não dá o dízimo não está salvo, está a trocar a ordem, né? Está a corromper a mensagem bíblica de como nós somos salvos. Não são as nossas obras, não é o dízimo que salva, não. Nós somos salvos por Jesus Cristo, por sua obra, pelo seu amor. O seu sangue é que nos purifica. É o seu Espírito que derrama em nós amor, assim como está escrito em Romanos 5:5, que o Espírito de Deus derrama o amor de Deus em nosso coração. É este amor, então, que vai nos fazer agir, que vai nos fazer sermos pessoas zelosas de boas obras.
E ser zelosa de boas obras não significa dar dízimo. O amor não está e não pode estar confinado a dar dízimo. Então, vamos ainda ver aqui Romanos 5,18 e 1 Coríntios 15, 12 a 17, que são versículos que vão enfatizar que a nossa justificação é pela ressurreição. Assim diz Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ora, se Adão pecou e do seu pecado a humanidade foi expulsa do jardim do Éden, e assim vivemos fora dessa comunhão inicial, e isso é o juízo que caiu sobre Adão e Eva, a humanidade. Cristo também, ao contrário de ser desobediente, foi obediente até a cruz. Foi obediente até o sangue. E disso veio a graça sobre todos nós, para a nossa justificação de vida. E em 1 Coríntios 15, 12 a 17, vamos ver que essa justificação vem pela ressurreição deste Senhor que se entregou na cruz por nós, para nos remir do nosso pecado. E assim diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ora, havia um grupo na igreja que estava a ensinar que Cristo não havia ressuscitado. E o apóstolo Paulo vem refutar esta visão e vem dizer que se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Ou seja, é a vida de Jesus que nos livra do pecado. E é essa vida pela fé que nos faz justos diante de Deus. Ou seja, a justificação de Cristo vem pela sua ressurreição, e nós tornamos-nos participantes desta ressurreição pela fé. Ele muda a nossa mentalidade, ele lava o nosso coração, nos faz participantes de uma vida nova, a vida da sua ressurreição. Aqui não tem nenhuma palavra sobre dízimo. Não é por qualquer coisa, excepto o ato de justiça. E aqui está a dizer em Romanos 5,18 que por um só ato de justiça. Este ato de justiça não é o dízimo, não é a guarda do sábado, não é a circuncisão, não é o ir a uma igreja, a uma denominação, não. Esse ato de justiça é a entrega de Jesus a Deus completamente, a obediência dele, o cordeiro sem mancha, sem mácula, o sacrifício perfeito. É Cristo que se entrega, é na sua ressurreição que nós nos tornamos participantes desta justiça e somos justificados. Agora, este dízimo que nós estamos a falar e que as igrejas têm ensinado, nós temos
defendido a verdade de que o dízimo é da lei. Mas muita gente diz que não, o dízimo não é da lei, o dízimo permanece até na graça, no Novo Testamento. Infelizmente, a maioria das pessoas que defendem a doutrina do dízimo só conhecem a doutrina do dízimo a partir de Malaquias 3:10. Não sabem que no Velho Testamento, muito mais para trás, vamos encontrar a instituição do dízimo. E assim vamos então ler o livro de Números 18, de 20 a 22. Na verdade, este capítulo todo elucida muito bem a questão do mandamento do dízimo, das ofertas e tudo mais. E assim diz: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, aos filhos de Levi. Pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Aqui Deus, depois de ter distribuído as terras às 12 tribos de Israel, separa o povo, a tribo de Levi, na verdade, e lhes separa desta distribuição de terra. E lhes confina ao trabalho sacerdotal. E diz então, e decreta que todo o povo de Israel não se aproximaria da tenda da congregação, a arca da aliança, o lugar santo, e que somente os filhos de Levi é que iriam trabalhar no trabalho sacerdotal, na obra espiritual, se assim podemos dizer. Então, os filhos de Arão são os sacerdotes e os outros membros da tribo de Levi, os levitas, são os levitas, não é? Que vão trabalhar em cooperação com os sacerdotes para toda a obra, para todo o ministério da tenda da congregação. Então, por esse povo não ter herança no sentido de terra, todas as ofertas, todos os dízimos, tudo aquilo que fazia parte dos rituais e que envolviam a entrega de coisas, seriam então administrados pelos levitas e pelos sacerdotes. Então, deste jeito, os dízimos eram para os levitas, não é? Não havia outra tribo que recebia os dízimos, excepto a tribo de Levi. Os levitas recebiam o dízimo, e desse dízimo tiravam o dízimo, quer dizer que davam o dízimo do dízimo aos sacerdotes. Mas essa é uma outra questão que nós não queremos entrar assim a fundo, nós só queremos ver esse argumento. Então, aqui estamos a ver a instituição do dízimo na lei. E é assim que, em Malaquias 3:10, também vamos ver a questão de trazer os dízimos em minha casa e vós que me roubais, enfim, aquele linguajar que tem sido usado para amedrontar os crentes que vêm de Malaquias, na verdade, é nada mais do que a questão aqui do dízimo instituído em Números 18. Né? Aqui temos Malaquias 3,
6 a 11, né? Que vai nos dizer: porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Que estatutos? A lei. E não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Que nação? Israel, filhos de Jacó. Não a igreja, aqui está a falar dos filhos de Jacó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? No templo de Salomão, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Ok, esta passagem é referente ao dízimo que nós acabamos de ler em Números. É aquele o dízimo que se está a falar aqui. Malaquias 3, 6 a 11 não trata de um dízimo do Novo Testamento. No Novo Testamento não existe dízimo. Malaquias 3:10 está a falar do dízimo instituído lá em Números 18. E é para os filhos de Jacó. É para um povo específico, o povo que tinha a aliança do Velho Testamento. Nós temos a aliança do Novo Testamento. São coisas diferentes, embora não exclusivas. Mas não vamos falar, o assunto aqui não é esse. Nós estamos a falar sobre a justificação, o argumento daqueles que dizem que aquele que não dá o dízimo não está salvo. Então estamos a ver se esta afirmação tem sustentação bíblica. E então é só neste sentido que estamos aqui a ver estes versículos. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós somos justificados pela fé. A nossa salvação é pela fé. Não é pelas obras, não é pelo dízimo, não é por nenhuma coisa da lei. Aqui em Gálatas 3, de 10 a 11, vamos ver o apóstolo Paulo a dizer que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. É por essa razão que em Malaquias 3, 6 a 11, vamos ver que ele vai dizer assim, onde é que está? Ele vai falar sobre as maldições. Sim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Pois, esta é a maldição que o apóstolo Paulo vai falar aqui em Gálatas 3, do versículo 10 a 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque sempre que eles não cumprem com aquelas obras, eles acabam amontoando maldição sobre eles. Quando Deus fez o pacto do Velho Testamento, foi proferido uma lista de bênçãos e depois foi proferido uma lista também de maldição. Então todos aqueles que se fizeram participantes desta aliança tinham as bênçãos caso obedecessem e tinham as maldições caso transgredissem. Porque está escrito, diz Paulo, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente
que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, isso está a nos ensinar aqui, de forma bem clara, que nós somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pelo dízimo que foi instituído na lei, porque tudo aquilo que a lei nos traz aqui não pode nos justificar, né? Porque o apóstolo está a dizer que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Ninguém vai ser justificado por fazer alguma coisa que a lei mandava, por guardar o sábado, por circuncidar-se, por dar o dízimo, primícias, enfim, nada disso. O justo viverá pela fé. Mas que tipo de fé? A fé viva ou a fé morta? É isso que nós lemos em Gálatas 5, do versículo 4 a 6. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Aquele que diz que é dando dízimo que ele é justo diante de Deus, está separado de Cristo. Não sou eu a dizer isso. Não, são as Escrituras que estão a dizer isso. Da graça tendes caído. Todo aquele que acha que o dar o dízimo lhe faz um santo, essa pessoa está apostatado, está a caminhar fora da fé. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. É pelo Espírito da fé, não pelo Espírito da lei, mas pelo Espírito da fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, olha, obra da lei, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que é que tem valor? A fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor é essa fé que tem valor, é essa fé que nos justifica, porque o justo viverá pela fé, por essa fé que opera pelo amor, uma fé viva e não uma fé morta. Ou seja, as obras do amor desta fé não são iguais às obras da lei, né? O amor é superior a tudo isso. E é a este amor que nos é derramado no coração pelo Espírito de Deus, que nos faz verdadeiramente evidente que somos salvos. Quer dizer, quando nós somos salvos, quando nós cremos em Deus, o Espírito de Deus que entra em nós, derrama o seu amor em nós e assim as nossas obras são transformadas. As nossas obras são de santidade, de pureza, de compaixão, de perdão, de vida e não da lei, e não de coisas mortas. Então, essa é a visão bíblica de como nós somos justificados, não pelo dízimo, nada disso. A continuar. Então, nós, depois desta apresentação, podemos ver que existem vários problemas com o argumento de que aquela pessoa que não dá o dízimo não está salvo. E apresentamos aquelas 4 premissas no princípio e queremos agora apresentar alguns pontos de reflexão que mostram o problema grave que está nessa visão, neste argumento de que a pessoa que não dá o dízimo não está salva. Ora, se a pessoa que não dá o dízimo não está salvo, então vai significar que dar o dízimo é a prova da salvação. Ora, se dar o dízimo é a prova da salvação, então porque foi que Deus entregou seu Filho unigênito? A obra de Jesus, o seu sacrifício, a sua ressurreição, fica
fica tudo sem nenhuma necessidade, porque basta dar o dízimo para ser salvo. Então, entra numa contradição. Ou uma única obra de justiça de Cristo vem justificar a humanidade, ou o dízimo que temos que dar constantemente no final do mês para aquele que tem emprego, a vida toda enquanto viver, que vai nos salvar, ou então as duas coisas, o sacrifício, a ressurreição de Cristo e a entrega do dízimo. Mas aí vai logo chocar com Efésios, que vai nos dizer que nós somos salvos pela fé. E nos versículos anteriores que vimos que é por uma única obra de justiça e não várias obras, uma única. E essa única não é o dízimo, não é a circuncisão, não. É a obediência de Cristo, a sua entrega na cruz, o seu sacrifício, a sua ressurreição. O segundo ponto é que, se não dar o dízimo é a prova da condenação, então toda a igreja primitiva, incluindo os apóstolos, foram condenados. Isso por quê? Porque depois da destruição do templo de Jerusalém, não havia mais sistema religioso judaico. Não havia levitas nem sacerdotes, e os cristãos não podiam e não levavam o dízimo ao templo. Ora, o templo foi destruído. Para aqueles que estavam meio divididos entre a fé cristã e o judaísmo, tão logo se destrói o templo, elimina-se todo o sistema religioso judaico que sustentava o dízimo. Os levitas desaparecem, os sacerdotes desaparecem e já não há como dar o dízimo. E para todos aqueles que não têm ainda lido sobre a história da igreja, basta fazer uma investigação básica na Google ou um bom livro de história cristã, vai logo perceber que a igreja primitiva não dava dízimo, não praticavam a doutrina do dízimo. Então, se eles não praticavam a doutrina do dízimo, os apóstolos não recebiam dízimos, nem pediam aos fiéis, aos discípulos que levassem dízimos a eles. Então, como é que fica essa realidade de que quem não dá o dízimo está condenado? Então, eles todos foram condenados? E se eles todos foram condenados, o evangelho que nós recebemos hoje, não será que recebemos de cristãos que eram, pronto, entre aspas, não será que recebemos destas pessoas condenadas? É preciso pensar até aí, né? E que tipo de evangelho é esse que você recebe de uma igreja condenada? De profetas condenados, de apóstolos condenados? Como? Se dar o dízimo é a prova da fé que salva, e os cristãos primitivos não davam o dízimo, e nós recebemos deles o evangelho, como estava eu a dizer, como podemos ter a certeza que recebemos o verdadeiro evangelho de pessoas condenadas? Será que pessoas condenadas nos deram o evangelho verdadeiro? Será que eles que não davam o dízimo eram menos santos, eram menos salvos do que os cristãos modernos que dão dízimo? É ponto para pensar. Se não dar o dízimo, o último ponto, é a prova de uma fé morta, né? Quer dizer que a pessoa que não dá o dízimo tem uma fé morta, quando é alguém que vai à igreja e tudo mais. Então, como é que um desempregado ou os pobres e necessitados podem ser salvos? Porque essas pessoas não têm capacidade para dar dízimo, não têm de onde tirar o dízimo. Será que essas pessoas também não podem ser salvos? É preciso pensar nisso. E, em último, se o amor
vem do Espírito Santo, como está lá em Romanos 5:5, que o amor de Deus nos é derramado no coração. Então, será que a própria fé não fica sinônimo do dízimo? Sim, porque se nós estamos a falar que não dar o dízimo é a prova de uma fé morta. E a fé morta é aquela fé que não tem amor. Mas o amor vem pelo Espírito Santo. Então, a pessoa que não tem a fé viva é automaticamente a pessoa que não dá o dízimo. Ora, então, o Espírito Santo, que é a presença do amor em nós, torna-se, de certa forma, sinônimo do dízimo. Então, o Espírito Santo torna-se dinheiro, o que nós fazemos, o que as nossas obras produzem, o que os nossos negócios produzem. Isso é totalmente blasfemo, é uma heresia, é um engano isso, são ensinos de demônios. Então, tudo isso é só para criar uma base para aqueles que estão divididos, que ainda não sabem qual o posicionamento certo a tomar sobre essa situação. Acabamos aqui de ver que o argumento de que uma pessoa que não dá o dízimo não está salvo não é um argumento bíblico, é uma invenção de homens, não bate certo, não casa com os ensinamentos dos apóstolos, não casa com o que a palavra de Deus nos ensina. Na verdade, a doutrina do dízimo vai surgir na igreja a partir do concílio que houve numa cidade da França em 675, se não estou enganado. Mas de qualquer das formas, é do quinto século, quinto ou sexto século que vai surgir essa doutrina. E depois de um tempo, a Igreja Católica vai tornar isso uma lei e dali difundiu, e as igrejas protestantes também pegaram e pronto, chegou até as igrejas ditas evangélicas de hoje, e essa doutrina de homens, de invenção, doutrina da carne, que tem na verdade servido de escândalo e tem esfriado a compreensão verdadeira da doutrina de Cristo na vida de muita gente. Então esperamos que este vídeo tenha servido de alguma forma para tratar de liquidar, de eliminar a confusão na tua cabeça, para quem estava na confusão sobre este argumento de que aquele que não dá o dízimo não está salvo. Não, a salvação não é pelo dízimo. A salvação é pela fé em Cristo. É a fé que opera pelo amor. Esta é a fé viva. Esta é a fé que nos salva, porque nós somos salvos e somos justificados na ressurreição de Jesus Cristo, e não no dízimo, e não em nenhuma coisa que nós fazemos, não. Mas na ressurreição de Cristo nos tornamos participantes da sua justiça, da sua santidade, da sua fidelidade, e temos uma vida nova, uma vida como a vida do próprio Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa o nome do Senhor deve andar como ele andou. E se nós recebemos o mesmo Espírito que estava nele, então esse Espírito derrama em nós o amor, e este amor nos faz zelosos das mesmas boas obras que Cristo manifestou. Que Deus vos abençoe. Obrigado pela atenção. A próxima vez falaremos de um outro argumento. Um abraço.